terça-feira, culto doméstico. Meus amados, que o Senhor possa falar com vocês poderosamente hoje. Creio que o Espírito Santo vai fazer uma obra na tua vida. Louve, adore, receba, em nome de Jesus. E no final do culto posso estar ofertando, dizimando também. E quero dar um recadinho para vocês. Amanhã, mais tardar, quinta-feira, vou estar postando um vídeo com todos os detalhes do culto de domingo, tá? Quem é que vai, como é que vai ser lá, enfim, como vamos dividir os irmãos nos dois horários dos cultos. Todos os detalhes vamos postar, tá bom? Deus te abençoe e vamos orar. Senhor, abençoa os irmãos, que eles possam receber tua palavra e serem gratos por termos, Senhor Deus, esse momento contigo todo dia. Nós pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique com louvor, receba a palavra e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua presença, Senhor, buscando a tua face, buscando o teu poder, Senhor. Aleluia. Clamamos pela tua presença, clamamos por mais de ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh Jesus, Jesus, eis-me aqui. Não há nada igual, não há nada melhor.
a que se compara a esperança viva. Só tua presença, Senhor. Eu provei e vi mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nos inunda, Senhor, com a tua glória, com a tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados pela tua presença e declarar o teu amor. Aleluia, aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Só o Senhor é grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Ele criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, e foi para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o seu
céus, criou a terra. Ele criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou e foi para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor. Eu fui criado para o seu louvor. Nós somos criados para te adorar, Senhor, para te engrandecer, para o seu louvor. Nós somos criados para o teu louvor, Senhor. Aleluia, aleluia. A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus. Bom, queridos, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Antes de ler a palavra, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar nossas vidas dentro do propósito de Deus para nós. Vamos adorar a Deus com nossa oração, amém? Queria que você aí na sua casa fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, amado Pai, Pai, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos abençoado, Senhor. Eu oro neste momento, Deus, pela vida de todos os meus irmãos, Senhor, que estão nas suas casas e que neste momento estão ouvindo a tua palavra, estão falando contigo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, abençoando, cobrindo de todo e contra todo o mal, Senhor. Eu oro, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldades terríveis, Senhor, com enfermidades, com problemas psicológicos. Deus, são diversas situações que têm se levantado contra nós, Pai. E não só esse vírus, este mal, mas tantas outras coisas decorrentes a isto, Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda o teu povo, Pai. Protege o teu povo contra todo e qualquer mal, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar nos abençoando, Senhor. Que o Senhor possa estar nos protegendo, Pai, contra tudo aquilo que o inimigo tenta fazer contra nós, usando este mal, Senhor, para trazer ainda mais fracasso, tristeza, derrota, angústia, meu Deus, ansiedade. Abençoa o teu povo, cobre o teu povo, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Te peço também, Deus, que neste momento o Senhor nos ilumine, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua santa e poderosa palavra, porque tudo que nós queremos nas nossas vidas, Senhor, é entender essa palavra, obedecer essa palavra, porque é essa palavra que nos garante a vitória. Essa palavra, Pai, foi inspirada pelo teu Espírito na vida de homens que dedicaram as suas vidas a te servir, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Eu queria que neste momento, aí na sua casa, você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e os dois se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus, melhor dizendo. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Paz do Senhor, meus amados. Esse texto é um texto que Paulo escreveu e ele tinha destinatário para tudo isso que eu acabei de ler, que era exatamente o povo lá de, melhor dizendo, da Igreja do Sul, da Galáxia. E essas igrejas elas foram fundadas na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que incluía Icônio, Listra, Derbe e os cristãos de toda parte. Aqui nós podemos entender que Paulo não estava falando com pessoas ímpias. Aqui ele estava falando para pessoas que tinham a sua fé em Cristo, né? Embora havia um peso muito grande do judaísmo naquela época. E Paulo ele traz um discurso exatamente dizendo sobre a liberdade que o cristão tem em relação a Jesus Cristo. Mas eu não quero entrar neste mérito, eu quero falar mais sobre essa questão de andar na carne ou andar no Espírito. Este é o propósito do discurso de Paulo nesse texto que nós acabamos de ler. E o interessante, amados, nesse texto é que Paulo lhe diz uma coisa muito séria. Aqui ele não está te dando uma opção. Aqui ele não está te aconselhando. Aqui ele está dando uma ordem para a gente fazer o quê? Andar no Espírito. O grande problema do cristianismo de hoje é que as pessoas elas não compreendem o que é andar no Espírito. Porque se as pessoas entendessem o que é andar no Espírito, elas teriam mais sensibilidade com o Espírito Santo de Deus e elas teriam mais controle da sua natureza pecaminosa. Paulo ele é bem claro quando ele dá uma ordem inspirada por Deus, dizendo: digo, porém, andar em Espírito. Quando nós andamos no Espírito, o que acontece nas nossas vidas? Nós conseguimos vencer aquilo que procura nos vencer dia após dia das nossas vidas, que é o desejo pecaminoso por coisas que desagradam a Deus. Nesse texto, Paulo é incisivo e ele chega a ditar quais são os frutos da carne. Quando ele fala, que os frutos da carne são idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e tantas outras coisas mais. O interessante é que dentro das igrejas está cheio de cristãos assim, que não andam em espírito, mas que a todo momento dá vazão à sua carne. E é muito fácil você conseguir entender quem são essas pessoas, através das atitudes que elas têm, não só na igreja, mas nas suas casas, onde elas estão. Uma coisa que um cristão verdadeiro ele consegue discernir é quando a sua carne está falando mais alto. Então, quando a sua natureza pecaminosa está falando mais alto na sua vida, ele procura buscar a Deus com mais intensidade. Ele procura ler a palavra com mais intensidade. Ele procura orar com mais intensidade, porque ele entende que a única forma de amordaçar essa natureza pecaminosa na sua vida é buscando a Deus. Paulo, quando ele dá esse recado para o povo lá da Galáxia, ele estava tentando orientar o povo a crescer espiritualmente, crescer na presença de Deus. E você não consegue crescer na presença de Deus se não for através do Espírito Santo. Quando Jesus ele morre, ele ressuscita,
e ele está prestes a ir ao céu, ele faz questão de dar algumas recomendações para os seus discípulos. E uma das coisas que ele fala para os seus discípulos é que ele não nos deixaria órfãos. A partir do momento que Jesus subisse, ele deixaria conosco quem? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir vencer a nossa natureza pecaminosa através das nossas próprias forças, através dos nossos próprios métodos. Só com uma intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas que nós conseguimos vencer o nosso desejo de fazer sempre aquilo que desagrada o coração de Deus. Né? Quando ele fala, digo porém, andar em espírito, não é uma sugestão, como eu falei anteriormente, aqui ele está dando uma ordem. Se você quer crescer espiritualmente falando, se você quer ter qualidades que só uma pessoa que tem intimidade muito grande com Deus tem, a única forma, o único método, a única maneira de você ter isso é através do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos ensina como nós devemos regar isso nas nossas vidas. É através da leitura da palavra, é através de oração, é através de uma vida com comunhão, é através de uma vida de devoção a Deus. A partir do momento que você tiver uma vida com tudo isso que eu acabei de falar, com certeza você vai ser aquela pessoa que dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Hoje, mesmo estando na igreja, a gente percebe na vida das pessoas alguns dos motivos pelos quais elas estão na igreja. E a grande maioria desses motivos, quais são? São motivos em que a pessoa está ali para buscar um Deus para suprir a sua necessidade nesse mundo. Isso mostra que a pessoa não é uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa carnal. Por quê? Porque ela não está buscando a Deus pelo amor que ela tem por ela. Ela não está buscando o Espírito Santo, ela está buscando Deus por aquilo que Ele pode dar a ela. Casa, cura e tantas outras coisas mais. Eu não estou dizendo que isso é errado. Só que o nosso desejo maior por Deus tem que ser pela sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia, não por aquilo que Ele pode nos dar. Você passa a ser um crente carnal não só porque você comete todos esses delitos aqui que eu acabei de ler, que é iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Não, você pode ser um crente carnal não cometendo essas coisas que eu acabei de falar, mas sendo um crente carnal por estar na igreja buscando só aquilo que Deus pode te dar. É por isso que Jesus fala lá em 1 Coríntios que se esperarmos em Cristo só neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui ele está falando para cristão, porque a igreja hoje está cheia de pessoas que vão à casa de Deus para buscar o quê? A mão do Senhor, aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus pode nos proporcionar. Não é errado, só que o nosso objetivo principal é buscar a Deus, é buscar agradar o coração de Deus, buscar agradar a Deus através das nossas atitudes nessa vida. E não existe, amados, uma outra fórmula que não seja estar cheio do Espírito Santo em nosso coração. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós agradamos o coração de Deus. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Do mesmo jeito que você não consegue agradar a Deus se você não agir pela fé, você também não consegue agradar a Deus se você não agir pelo Espírito Santo de Deus. As igrejas hoje, como eu volto a falar, está cheia de pessoas carnais, pessoas que dão lugar à carne com uma facilidade tão grande. Por quê? Porque não alimenta o Espírito Santo na vida dela. A palavra de Deus, ela nos ensina, não extingais o Espírito Santo. E a gente pode fazer isso através das nossas atitudes, através de uma vida de insensibilidade com Deus, através de uma vida totalmente alheia àquilo que Deus tem para nós. Você precisa ter uma vida de leitura da palavra, uma vida em que você procura alimentar o Espírito Santo de Deus no seu coração. As pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus, por quê? Porque elas não alimentam o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento em relação à sua palavra. Não é outra coisa. A pessoa passa a semana inteira, muitas vezes,
sem ouvir um louvor, sem estar buscando a Deus. Passa a semana inteira, muitas vezes, não liga nem a televisão para ouvir uma palavra, ainda mais nos dias atuais, onde tudo está sendo feito pela internet, todos os cultos estão sendo transmitidos pela internet, e muitas vezes a gente que tem acesso, né, a gente consegue perceber o nível de frequência das pessoas assistindo, e muitas vezes o nível de frequência das pessoas assistindo é muito pouco. E o que isso mostra? Isso mostra a carnalidade que há na vida das pessoas. Eu não estou dizendo aqui, amados, que é errado você assistir um filme. Existem muitos filmes bons, eu gosto de assistir filme também. Mas uma pessoa espiritual, ela tem sede pelo reino. Ela tem sede por Deus. Ela não consegue viver sem Deus. Ela não consegue passar muito tempo sem ouvir uma palavra, sem ouvir um louvor. O Espírito Santo dentro dela clama por Deus, clama pelas coisas de Deus. Se você é uma pessoa que a todo momento clama só por coisas deste mundo, você é um crente carnal. Ainda que você não esteja adulterando, ainda que você não esteja pecando, ainda que você não esteja vivendo no lamaçal do pecado, mas se você é uma pessoa que só busca as coisas deste mundo, você é um crente carnal e você não vai conseguir agradar o coração de Deus. Paulo ele fala aqui claramente, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, você não vai ter nenhum desses frutos, ou seja, você não vai ter o fruto do Espírito e todas essas qualidades se você não for uma pessoa espiritual. Porque uma pessoa espiritual, a primeira característica que ela tem é o amor. Ela consegue manifestar o amor não por ela própria, mas pelo Espírito Santo que habita dentro dela. Ela consegue manifestar a alegria, ela é uma pessoa que traz paz, ela é uma pessoa longânima, ela é uma pessoa benigna, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa cheia de fé, ela é uma pessoa mansa, e ela tem uma das qualidades que muitos crentes não têm, que é a temperança, ou seja, o domínio próprio. Um crente verdadeiro, ele tem todas essas características que eu acabei de falar. Isso é latente na vida dele. Hoje nós temos muito trabalho na igreja, por quê? Porque a igreja está cheia de pessoas carnais, se achando crente. Existe aquela pessoa carnal que tem aquela, vamos dizer assim, aquela prepotência espiritual. É aquela que acha mais crente do que as outras, acha mais santa do que as outras. É aquela que acha que todo mundo está errado, que ela está certa. É um crente carnal do mesmo jeito, porque um crente espiritual, ele tem a palavra de Deus latente no seu coração, e ele sempre tem aquela humildade de achar que ela é inferior às outras, não porque ela é pior ou melhor, mas porque o Espírito Santo de Deus ensina isso na vida dela. Então a gente precisa fazer uma avaliação do nosso cristianismo. E o interessante disso tudo, irmãos, é que aqui o texto ele continua dizendo, falando que os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E ele diz mais no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Um crente de verdade, ele não inveja. Ele não é aquela pessoa que procura estar irritando seus irmãos. Ele não é aquela pessoa que a todo momento está dando problema, está dando confusão. Ele está metido em todo tipo de fofoca, de problema. Ele muitas vezes ele se tornou aquela pessoa na igreja que não está ali para somar, ele está ali somente para criar caso, criar confusão. É aquele cristão carnal. Porque o cristão espiritual, ele está ali para somar, ele está ali para ajudar, ele está ali para contribuir, ele está ali para deixar Deus usar a sua vida para abençoar as outras pessoas. Isso é muito sério, amados, porque Jesus ele vai vir buscar uma igreja espiritual, uma igreja crente de verdade. Ele não vai vir buscar crente carnal. O crente carnal ele não agrada a Deus. Como eu li lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que Paulo ele não te dá essa sugestão, ele nos dá uma ordem para a gente andar em espírito.
Porque quando a gente anda espírito, a gente consegue amordaçar a nossa carne e ter domínio sobre ela. O crente carnal, ele deixa a sua carne aflorar, ele deixa os seus desejos aflorarem. Mas um crente espiritual não, ele faz exatamente o contrário. Quando ele percebe que a sua carne está falando mais alto que o seu espírito, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar mais a Deus para poder amordaçar essa carne. Você não vai conseguir amordaçar ela, como eu falei anteriormente, pelas suas próprias forças. Foi por essa razão que Jesus ele não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessa tarefa. E uma coisa que a gente precisa também entender nesse texto, quando Paulo fala para a gente andar no Espírito, para não cumprir a concupiscência da carne, Paulo não está querendo dizer que os dois estão equiparados não, viu? Que a carne ela tem o mesmo poder que o Espírito. Paulo não está querendo dizer isso. O Espírito é infinitamente mais poderoso que a carne, mas ele nos dá essa incumbência de você escolher entre obedecer à carne, entre obedecer ao Espírito Santo. As pessoas não conseguem obter vitória nas suas vidas é porque elas não conseguem segurar a carne, segurar o seu desejo pecaminoso, segurar a sua natureza caída. Por quê? Porque não dão lugar ao Espírito Santo de Deus nas suas vidas. E para dar lugar ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amados, nós precisamos alimentar Ele através das ferramentas que o Senhor nos dá nos dias atuais, que é a sua palavra, que são atividades na igreja, é você estar envolvido nas coisas de Deus. Quando você se envolve com as coisas de Deus, você está dando lugar ao Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Por isso eu volto a falar para aquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldade de falar de Deus. Por que tem dificuldade de falar de Deus? Porque não está alimentando o Espírito Santo de Deus. Eu sempre gosto de dar um exemplo na minha vida de um irmão que há muitos anos atrás ele chegou para mim e fez a seguinte pergunta, em que ele não conseguia orar. E esse irmão, ele era um empresário, ele tinha uma ótica. E num belo dia eu fui visitá-lo na ótica, né? E no momento que eu estava visitando, entrou uma cliente para ver lá os óculos, para ver o serviço lá que a ótica oferece dentro daquilo que ela precisa. E eu fiquei percebendo, olhando o irmão atender aquela mulher, toda a sua desenvoltura em falar dos seus produtos, das lentes, das armações de óculos e tudo mais. E ele falava assim com tanta naturalidade, ele falava assim com tanta desenvoltura, ele não gaguejava para falar, ele tinha assim uma liberdade tão grande para falar do seu negócio que eu fiquei assim impressionado. Aí eu fui responder aquela pergunta que certo dia ele me fez, usando o exemplo dele ao falar do seu negócio, ao oferecer o seu serviço para aquela moça que estava precisando de um óculos. Ele falava com muita naturalidade, ele tinha muita desenvoltura naquilo. E eu falando para ele a seguinte coisa, dentro daquilo que ele tinha me perguntado um tempo atrás, né? Sobre essa questão dele não conseguir falar com Deus, não conseguir orar. Eu fui muito categórico com ele, usando o negócio dele como exemplo, no dia que ele estava atendendo aquela moça que foi lá buscar o seu serviço. Eu falei, sabe por que você tem tanta desenvoltura para falar do seu negócio, para falar das armações, das lentes e tudo mais? Por quê? Porque você se alimenta disso todos os dias. Você procura renovar, se reinventar dentro do seu negócio, ou seja, você tem uma experiência muito grande dentro do seu negócio, por isso que você fala com tanta facilidade, ao contrário da sua vida com Deus. Por que você tem dificuldade de orar? Porque você não lê a palavra. Por que você tem dificuldade de orar? Porque você não tem vida com Deus. Por que você não tem dificuldade de falar do amor de Deus para as outras pessoas? Porque você não está vivendo o amor de Deus na sua vida. Isso é simples, isso é notório na sua vida. Isso acontece hoje na vida de muitos irmãos na igreja. Não consegue falar de Deus para as outras pessoas porque não tem vida com Deus. Não consegue orar, não consegue preparar uma palavra. Por quê? Porque talvez não seja o ministério da pessoa, mas muitas vezes ocorre da pessoa ela não ter simplesmente momentos com Deus para que o seu coração possa ser ministrado pela palavra de Deus.
Os discípulos de Jesus, eles tiveram essa inquietação em relação a falar do amor dele para as outras pessoas. E o que Jesus disse? Que o Espírito Santo iria lembrar elas o que elas deveriam falar. É o Espírito Santo que nos faz falar do amor de Deus. Se a gente não fala do amor de Deus para ninguém, sabe por quê? Porque a gente não está vivendo o amor de Deus nas nossas vidas. Isso é muito simples. É por isso que Paulo ele é incisivo nessa palavra quando ele diz: digo, porém, andar em espírito, porque quando nós andamos em espírito, nós não temos dificuldade de falar do amor de Deus, nós não temos dificuldade para orar, nós não temos dificuldade para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. É por isso que você precisa fazer uma avaliação na sua vida. O que está mais latente na sua vida? O desejo pelas coisas deste mundo ou o desejo pelas coisas espirituais? Por isso, amados, a igreja não é lugar de você só buscar a mão de Deus. A igreja é um lugar de você buscar a presença de Deus, porque aqueles que andam em espírito vão à casa de Deus para buscar a presença de Deus. Amém? Então, receba essa palavra no seu coração, porque um verdadeiro cristão, ele toma muito cuidado. E uma coisa que o verdadeiro cristão tem, ele tem discernimento do que é carne e do que é espírito. O verdadeiro cristão, quando ele entende, quando ele percebe que a carne está falando mais alto, ele para. Ele entende que não é Deus. Ele entende que é a sua natureza. E quando a nossa natureza fala mais alto, irmãos, ela vai nos levar para o erro, ela vai nos levar para o pecado, ela vai nos distanciar da presença de Deus. Então, deixe o Espírito Santo de Deus sempre falar mais alto na sua vida. Isso só vai acontecer quando você tiver uma vida de busca cotidiana a Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu espero que você cresça na presença de Deus. E é isso que Deus quer para nós, que nós cresçamos na presença dele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te cubra, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Espero que eu possa ter sido um canal de Deus na sua vida. E outra coisa, irmão, para terminar. Busque Deus sempre. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Espírito Santo é aquilo que nós temos de mais precioso nas nossas vidas. Não deixe que a frieza espiritual venha bater no seu coração. Lute contra isso, peleje contra isso, e você vai vencer em nome de Jesus através das armas que nós temos hoje, que é a palavra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz.